Entre o final do século XIX e o início do século XX, a Amazônia produziu a maior parte da borracha consumida no mundo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a participação da borracha amazônica nas exportações brasileiras chegou a representar cerca de 40% de toda a pauta exportadora do país. Décadas depois, essa participação havia caído para menos de 5%. O que aconteceu nesse intervalo não foi um acidente histórico, foi a consequência direta de decisões estruturais tomadas anos antes. Não se trata de uma hipótese abstrata nem de uma leitura ideológica do passado. Trata-se de escolhas documentadas, analisadas por historiadores econômicos como Barbara Weinstein e Warren Dean. Escolhas que moldaram a forma como a Amazônia foi integrada ao mercado internacional. No século XIX, a região amazônica já ocupava lugar central no imaginário econômico global, não por sua organização política interna, mas por seus recursos naturais, sua posição estratégica e sua extensa malha fluvial. O Estado Imperial Brasileiro, no entanto, enfrentava limitações administrativas, financeiras e logísticas para integrar plenamente esse território. Ao contrário do que narrativas simplificadas costumam sugerir, esse processo não ocorreu por meio de invasões militares. A soberania territorial brasileira jamais foi formalmente rompida. O controle econômico avançou de forma gradual por mecanismos legais, tratados diplomáticos, concessões comerciais e acordos firmados pelo próprio governo da época. Em 1866, o governo imperial autorizou a abertura do rio Amazonas e de seus principais afluentes à navegação internacional. O argumento oficial era promover o desenvolvimento e integrar a região ao comércio global. Dentro da lógica do século XIX, países periféricos recorriam ao capital estrangeiro como estratégia de aceleração econômica. O desafio residia nas condições estruturais do Brasil naquele momento. O Império não possuía uma frota fluvial nacional capaz de competir em escala, eficiência ou alcance. Documentos históricos mostram que a Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, criada em 1852, sob direção do Barão de Mauá, atuou até 1871, quando foi transferida ao controle britânico. Essa assimetria criou uma diferença clara entre quem autorizava a abertura e quem tinha condições reais de explorá-la. Foi nesse contexto que companhias estrangeiras passaram a dominar o transporte fluvial amazônico. A Amazon Steam Navigation Company, de origem britânica, incorporada em 1872, assumiu papel central nesse sistema logístico. Controlava rotas estratégicas, prazos de transporte e custos operacionais. Sem concorrência nacional equivalente, produtores locais passaram a depender dessa estrutura para escoar sua produção. Isso não eliminava a soberania formal do território, mas deslocava o centro das decisões econômicas para fora da região. Crédito, transporte e acesso ao mercado internacional passaram a ser definidos majoritariamente por interesses externos. No auge do ciclo da borracha, entre 1879 e 1912, conforme registrado no Memorial do Transporte Brasileiro, a exportação ultrapassou 30 mil toneladas anuais. Em 1910, segundo a mesma fonte, a produção atingiu 40 mil toneladas. Nesse período, de acordo com dados compilados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a borracha representava aproximadamente 40% das exportações brasileiras totais. No entanto, a maior parte da riqueza gerada não permanecia na região amazônica. Como documenta a historiadora Barbara Weinstein em seu estudo A Borracha na Amazônia, Expansão e Decadência, um número reduzido de casas exportadoras, muitas vezes estrangeiras, concentrava o controle do comércio internacional. Estudos indicam que apenas 4 grandes casas exportadoras controlavam cerca de 80% de todo o comércio de borracha amazônica. Essas casas controlavam crédito, preços e acesso aos mercados externos. Weinstein destaca que o sistema replicava padrões coloniais, onde países menos desenvolvidos forneciam matéria-prima, enquanto a industrialização avançada concentrava-se nos centros econômicos.
O seringueiro, na base da cadeia produtiva, operava em um sistema de endividamento contínuo. Análises históricas estimam que o seringueiro recebia apenas 3% do valor final pago pela borracha em mercados de Londres ou Nova York. Esse modelo limitava o reinvestimento local e dificultava a formação de uma base produtiva autônoma. A riqueza extraída não se convertia de forma consistente em industrialização ou capacitação técnica regional. Durante o período de prosperidade, entre 1890 e 1920, conhecido como Belle Époque amazônica, cidades como Manaus e Belém experimentaram um crescimento urbano acelerado. Teatros monumentais, sistemas de bondes elétricos, água canada e energia elétrica surgiram em plena floresta tropical. Mas essa modernização estava desconectada de um projeto de desenvolvimento de longo prazo. Warren Dean, em seu estudo A Luta pela Borracha no Brasil, demonstra como fatores ecológicos e econômicos se combinaram para impedir que o Brasil desenvolvesse plantações competitivas de seringueira. Quando a produção asiática de borracha entrou no mercado internacional com custos até 60% mais baixos e maior eficiência, o sistema amazônico entrou em colapso. Entre 1830 e 1860, conforme dados históricos compilados, a exportação de látex amazônico havia aumentado de 156 para 2.673 toneladas. Mas em 1910, plantações asiáticas já produziam borracha com custos muito inferiores aos da extração nativa amazônica. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística confirmam o colapso. A participação da borracha nas exportações brasileiras caiu de valores próximos a 40% para menos de 5% em 1920. Em 1912, o Brasil ainda detinha 88% da produção mundial de borracha. Apenas 8 anos depois, em 1920, essa proporção havia caído para 12%. Em 1930, representava menos de 3%. Sem uma estrutura econômica diversificada, a região não conseguiu se adaptar com rapidez. O ciclo se encerrou deixando poucos fundamentos duradouros. Cidades que haviam experimentado crescimento acelerado enfrentaram declínio econômico e demográfico abrupto. Conforme documentado em estudos sobre o desenvolvimento urbano de Manaus, a cidade passou por um longo período de estagnação econômica após o fim do ciclo. Manaus, que tinha aproximadamente 110 mil habitantes em 1920, viu sua população cair para aproximadamente 50 mil em 1930. A infraestrutura luxuosa tornou-se símbolo de um apogeu que não deixou bases duradouras. Este episódio não busca apontar culpados individuais. Ele revela padrões históricos documentados por pesquisadores como Barbara Weinstein, Warren Dean e Roberto Santos. Compreender como uma região pode ser integrada ao mercado global sem alcançar autonomia ajuda a explicar desafios que persistem até hoje. Weinstein argumenta que, embora houvesse forte influência da presença estrangeira na economia da borracha, é necessário considerar também a atuação de elites regionais e dos próprios seringueiros ao longo do processo. O Brasil não era uma simples marioneta nas mãos de potências estrangeiras, mas as escolhas feitas dentro das limitações da época moldaram profundamente o destino da região. No próximo episódio, analisaremos como decisões financeiras tomadas fora do país comprometeram a autonomia econômica brasileira. Se este conteúdo contribuiu para sua compreensão histórica, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo episódio.